Neste instante, será exibido um vídeo produzido pela TV Câmara. Sim, a matéria foi... Ok, estava aqui no... Nós pedimos desculpa, que estava aqui no item 3. Neste instante, será exibido um vídeo produzido pela TV Câmara. Vai sair posteriormente, né? Então, vamos dar continuidade e vamos passar agora para o representante da parte dos condomínios do Rio Grande do Norte, o presidente do sindicato, Ismael Benévolo Xavier. E antes da palavra do presidente, nós queremos registrar também de Carlos Moraes, né, que é assessor do deputado Hermano Moraes, também acompanha esta sessão, essa audiência pública. Boa noite a todos, ou bom dia a todos, desculpe. Minhas palavras iniciais é para enaltecer e elogiar a iniciativa do vereador Luiz Carlos, que chegou em boa hora. Certo? Os sindicatos dos condomínios do Estado do Rio Grande do Norte está, nesse momento, dando as mãos, tanto quanto o CREA, quanto a Câmara Municipal de Natal, no intuito que essa lei venha a vigorar 100%. É uma necessidade, e eu já disse ao nobre vereador que está tramitando no Congresso Nacional uma das leis, principalmente no Senado, uma lei realmente assemelhada a essa aqui, que vem, talvez, dar um fecho final nesse projeto de grande importância. O sindicato tem alertado aos condomínios, aos síndicos, a necessidade de você manter seu prédio. Fora isso, vocês vão até prejudicar. No futuro, o prédio fica desvalorizado, não tem aquela manutenção adequada, e o prejuízo pode ser até total. Certo? E, por conta disso, eu agradeço o convite do vereador nessa iniciativa e, como disse o Nélio, estamos prontos para dar as mãos e para que esse projeto seja de social sucesso. Muito obrigado. Inclusive, um desses nossos projetos, só para informar mais, né, porque nós estamos discutindo aqui, até para otimizar e melhorar esse projeto, são 2 projetos de nossa autoria, um diretamente na parte das leis da manutenção, da vistoria, né? Inclusive já também, ou como eu disse, apresentando um substitutivo ou alguma emenda ao projeto também de lei do ex-vereador, colega também engenheiro vereador Emilson Medeiros, de 2004, ver se ainda está, né, hoje 2012, pode ser que tenha mudado as normas, algumas posições. Nós temos já informação também desse projeto a nível federal, que a gente vai também tomar conhecimento, mas o outro projeto de nossa autoria, a parte de divulgar no site, esse projeto já foi votado nessa casa, foi aprovado nessa casa, foi para a prefeita Micarla de Souza e foi vetado. Então, aqui, nós lamentamos, está até aqui a cadeira vazia aqui de Micarla, porque é um assunto muito importante. Hoje mesmo, como eu disse, caiu um edifício lá na cidade do Espírito Santo, ontem no Rio de Janeiro. Se você for acompanhar, e sempre está, infelizmente, está ocorrendo esse tipo de notícia, e foi vetado pela prefeita e a gente chamou exatamente para que a gente pudesse adequar, né? Ela colocar no site, esse outro projeto nosso foi vetado, era disponibilizar no site, quando foi feita a última vistoria ou a última manutenção nos prédios públicos, em escolas, numa ponte, num viaduto que você passa, no túnel, no ginásio de esporte, né? Num estádio de futebol. Infelizmente, derrubaram ali o Machadão. O Machadão, que há 2 anos atrás, tinha feito todas as reformas. Eu, como engenheiro, o Nério também, eu estive lá várias vezes, feito por uma construtora responsável. O estádio estava pronto ali para mais algumas décadas. Derrubaram para fazer outro, quando podia fazer esse outro ao lado ou em outro local. Mas como é dinheiro público,
Você sabe que para derrubar um machadão desse, o pessoal faz dinheiro, né? Aqueles mal intencionados, como vocês viram aí na matéria do Fantástico, né? Os secretários lá, o pessoal ficou com raiva das construtoras, tem que ficar, mas ali os secretários é que comem dinheiro também. Então, tem alguns secretários que só querem fazer dinheiro, porque não, o dinheiro que existe aí não dá para fazer tudo, mas dá para ser bem melhor do que aí está. Então, nós colocamos para a prefeita colocar no site da prefeitura, quando foi feita a última vistoria ou manutenção, por exemplo, do viaduto ali da Urbana, ou na escola municipal, ou no teatro municipal, ou na parte de uma passarela que seja da prefeitura, né? Se for do Estado, colocaria essa informação do Estado, ou se fosse do DENIT, uma passarela federal, teria essa informação do DENIT. Né? Há um mês atrás, uns 40 dias atrás, caiu uma passarela ali em Parnamirim, né? Então, na estrada principal ali. Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, a prefeita vetou, nós chamamos também a CEMURB, convidamos aqui outros órgãos também da prefeitura, para se fazer presente, para que a gente possa somar. Já que meu projeto, eles acharam, o veto pode ser político ou pode ser técnico. Né? Técnico seria se gerasse despesa, como, por exemplo, se eu fizesse um projeto para todas as quadras de esporte dos bairros ser coberta. Aí eu entenderia o veto da prefeita, porque eu, como vereador, não posso legislar criando despesa, porque se cada vereador criasse um projeto desse, a prefeita ou o prefeito ia sentar e ia só cumprir a nossa lei. Chegou uma lei para cobrir as quadras, então tem o dinheiro aí, manda para lá. Outro vereador mandava construir uma escola a cada 100 metros, manda construir. Então, o prefeito ia só cumprir as leis dos vereadores. Por isso que os vereadores não podem criar esse tipo de lei. Ele pode mandar um requerimento sugerindo para a prefeita enviar, porque a prefeita é quem vai realmente executar, é quem vai administrar. Então, o nosso projeto era simplesmente colocar no site. Quando foi feito a última vistoria daquele muro de Arrinos ali, em Nova Descoberta, ali na Norton Chaves, que ali já está até caindo, eu já mandei requerimento. Na Norton Chaves, ali, que divide Potilândia e Nova Descoberta, passam ônibus, carros demais ali, aquele muro ali já está arriando. Vão parar quando? Quando cair em cima de um carro, quando acontecer um acidente. Já tem até planta saindo de dentro do muro, é só passar ali é um perigo. Então, teria lá, eu não posso mandar fazer aquele muro, um projeto para refazer, porque isso foge da legislação do vereador, mas eu posso saber quando foi feita a última vistoria. Então, vai estar lá que não foi feita manutenção nem vistoria. Então, essa é a informação que a gente está querendo. Infelizmente, não veio nenhum representante da prefeita, Micarla de Souza, para que a gente possa otimizar esse projeto. Mas, mesmo assim, nós vamos passar, como eu disse, para esse projeto e os outros, para os representantes, para a gente tentar otimizar esses projetos e assim a gente dar entrada nesta casa. Mas agora eu vou passar para a vice-presidente e a representante do Sinduscon, né, sindicato aqui da Construção Civil do Estado, a engenheira Larissa Dantas Gentili. Bom dia a todos. Foi bom que eu gaguejei na primeira, agora eu não gaguejo mais. Gostaria de parabenizar o vereador pela iniciativa do projeto. Realmente é um projeto extremamente importante, né? Como disse o colega Eunélio e o doutor Ismael, e o Sinduscon não poderia deixar de dar a sua opinião sobre esse assunto. O bom de falar por último é porque eu consegui anotar uns pontos que fiquei pensando ali, dei até uma pesquisadinha sobre esse assunto, que inclusive já foi pauta de algumas reuniões lá no sindicato. Né? Com relação ao pleito do vereador da divulgação dos dados no nosso site, o site está à disposição para esse tipo de informação, depois que houver a elaboração da lei. Isso.
Com relação aos prédios privados, é extremamente importante que haja a menção nessa lei de exigibilidade de vistorias. Por quê? Porque, na hora que não existe lei cobrando, a gente sabe, o brasileiro ele tem essa cultura, só faz quando é obrigado. Então, na hora que a gente tem um bem imóvel, que é o bem que a pessoa adquire como provavelmente o bem mais caro de sua vida, a gente vê que, infelizmente, ele não tem a manutenção adequada, como, por exemplo, as pessoas têm com o seu carro. No carro, a gente recebe aquele manual, né, de garantias, e existe lá a manutenção obrigatória. E diz mais assim, a manutenção ela é obrigatória em tal data, senão perde a garantia. Ponto. E para os imóveis? Quer dizer, que é um bem muito mais valioso, ele compromete segurança do morador, ele compromete a salubridade, a saúde do morador, dentre diversas outras coisas, só para citar os dois mais importantes. Então, daí a importância do tema, né, que realmente ele é muito vasto, tem muitos pontos a serem discutidos, mas vou tentar aqui pincelar alguns rapidamente, eu não sei qual é o tempo, mas o senhor me dá um toque, por favor, porque eu falo muito. O colega Eunélio, ele falou que o edifício é uma construção que deve ser como um filho, né? E o filho a gente cuida. E por que não cuidar do prédio? Então, falando mais aqui em prédios privados, mas também nos prédios públicos, a gente sempre tem a mania de fazer a faxina da casa da gente, né? Uma vez por semana, uma vez por mês, depende aí da exigência da dona da casa. E por que não faz nas áreas comuns do prédio? Então, acaba ficando tudo relegado. Né? Conversando com o doutor Ismael aqui no início, né, antes da audiência, e aí ele falou, fez, Larissa, as pessoas chegam e colocam como síndico aquela pessoa que não quer. Ninguém quer ser síndico, né? E ele não quer ser síndico também. Aí ele vai porque foi praticamente obrigado pela Assembleia. Né? Aí chega lá, e aí, quando acontece alguma coisa, mas eu não queria. Né? E aí ele nem tem culpa. Né? É muito importante, e aí falando na questão técnica, como engenheira, e o representante do CREA aqui, né, que exista um responsável técnico para fazer. E, aliás, e não é nem pela questão de... fica muito... rude exista porque ele é técnico, não, porque ele foi preparado para isso. O engenheiro ele estudou para fazer isso. Então, na hora que o síndico está lá, ele, coitado, foi por livre e espontânea pressão assumir aquele cargo, mas ele não se preparou para aquilo. Então, é totalmente diferente na hora que a gente tem um colega lá, seja engenheiro civil, aí depende do caso, né? Engenheiro elétrico, mecânico, etc. Então, a construção ele tem que ser realmente como filho, que a gente cuide. E não esquecer essas áreas comuns. E os prédios públicos, e aí nem se fala a questão da importância. Né? É realmente essencial. Né? A questão da segurança é... Milhares de pessoas passam por aqueles prédios. Os prédios comerciais, né? Que a gente também tem que falar. Né? Os prédios residenciais e os prédios comerciais, que passam, como aquele do Rio, que caiu há mais ou menos uns 2 meses. Né? Eu tive a oportunidade de acompanhar as reportagens que fizeram sobre o assunto. Ali, pelo que colocaram na televisão, a gente não pode fazer um juízo de valor sem ter realmente acesso aos dados reais. Mas, hipoteticamente, foram feitas várias reformas onde não houve um responsável técnico, ou seja, não houve uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica registrada no CREA, para aquelas reformas. O que foi feito, o que não foi feito, projeto. Então, foram fazendo, picotaram o prédio todo, quando viu, o prédio foi abaixo, ruiu, né? Então, a gente vai falar aqui de vários pontos, mas a gente também aqui não quer descobrir a roda já foi descoberta. Existe uma norma brasileira, né, de regulamentação, que é a 5674, se não me falha a memória, que é uma norma de manutenção preventiva de edificações. E lá ela lista todas essas questões, como tem para os carros, por exemplo, no manual do carro, ela lista dizendo tanto e tanto tempo, deve fazer, é uma sugestão, mas não é obrigatório. Né? Daí a importância da lei. Vereador, porque, se não for obrigatório, o brasileiro tem o hábito de, culturalmente, não fazer. Né? Existe também, no âmbito privado, aí na questão das empresas associadas ao Sinduscom, nós temos um trabalho de elaboração de manuais de proprietário, que seria como, usando esse paralelo que a gente vem fazendo com os carros, uma elaboração do manual de uso do imóvel. Né? E aí, dizendo como deve ser feita a manutenção,
e de quanto em quanto tempo, por quem, questão de garantias. Né? Existe no mercado uma praxe, e também existe em alguma legislação a nível nacional, que eu não me lembro assim de qual é, o prazo quinquenal de 5 anos, né, de manutenção predial, de garantia do prédio, né, e extensivo até 20 anos para alguns casos de solidez, desde que sejam atendidos os itens da norma brasileira de manutenção, do mesmo jeito que foi feito para os carros. Né? Mas aí a norma ela é a nível nacional, mas não existe essa lei municipal ainda, né, como o vereador está criando. Então, com relação aos prédios privados, esse manual do proprietário, as empresas filiadas ao Sinduscom, existe a sugestão da diretoria do Sinduscom que todo mundo entregue, todas as construtoras entreguem os prédios com esses manuais, tentando facilitar a vida dos moradores e esclarecer, e até prestar uma assessoria técnica durante o tempo inicial de vida da edificação, até que o condomínio ele assuma e crie aquele corpo técnico, etc., para que o edifício ele tenha vida própria. Né? Importante dizer que, no caso de reformas que não sejam feitas com um técnico habilitado, essas garantias elas se perdem. Né? E aí a gente sempre acaba culpando quem foi o engenheiro, né? Quem foi que fez o cálculo, quem fez a execução, e aí esqueceu de ver que não houve manutenção por parte dos proprietários. Aquele bem é do proprietário e ele mesmo não teve interesse de fazer a manutenção das áreas comuns. Né? Porque as áreas privativas, acredito que ninguém esquece, mas as áreas comuns elas acabam realmente um pouco esquecidas. E aí, não esquecendo os prédios comerciais e os prédios públicos também. Acredito que eu tentei colocar aqui rapidamente, em breves linhas, o pensamento do Sinduscom sobre esse assunto e dizer ao vereador que o Sinduscom está à disposição para qualquer coisa que precisar, de lá alguma informação, o site, etc., e a gente espera ter contribuído de alguma forma para o assunto. Muito obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos a engenheira Larissa Danta Gentili, vice-presidente do Sinduscom. Nós vamos também ainda passar para o plenário. Depois nós vamos retornar aqui também algumas perguntas que nos chegaram.